Boa tarde, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui comentando sobre a lição da revista da Escola Dominical, sobre o livro de Jó, não é? O livro de Jó é o quarto trimestre agora de 2020, das revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o livro de Jó. O Jó é um tipo de literatura sapiencial e poética do Velho Testamento. Alguns estudiosos dividem em duas maneiras. A primeira diz que Jó, pela característica do livro, ele é provavelmente da era patriarcal, pela sua característica do sacerdócio familiar, né? Como Abraão, como Isaac, como Jacó. Outros já falam que provavelmente Jó ele foi escrito durante ou após o exílio babilônico, não é? Mais ou menos no século X, entre o século X e o século VI antes de Cristo. E o assunto da revista é a fragilidade humana e a soberania divina. Justamente, o tema de Jó é por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Fidelidade apesar do sofrimento. Então tem duas declarações no livro de Jó que eu acho magnífica. Capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive, meu Goel, né? O meu Redentor vive, né? E por fim ele se levantará da terra. E lá no finalzinho do livro de Jó, provavelmente no capítulo 42, a gente lê: eu sei que tudo podes, Senhor, e nenhum de seus planos pode ser impedido ou frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, de ouvir dizer de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó ele começa a falar sobre a sua característica, da sua piedade, da sua retidão, da sua espiritualidade, da sua religiosidade com Deus, que ele fazia sacrifícios e holocaustos a Deus por ele, pelos seus filhos e a sua família. Característica da época patriarcal. E ele fala sobre a vida humana, né? Sobre o homem sendo tentado, que tenta se auto-justificar-se diante de Deus. Mas aí não é ele, Jó, é Deus que fala coisas boas e retas com relação a Jó para com Satanás. Satanás faz uma aposta com Deus. Olha, é fácil ele ser reto, probo, ser santo e justo diante de ti. Tira tudo que ele tem, bens materiais, família, casa, enfim, e vê se ele não blasfema na tua face. E assim Satanás fez. Durante todo o livro de Jó, os 42 capítulos fala dos seus amigos, né? Elifas, né? E os três amigos e a sua esposa. Fala: amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele fala o seguinte: Deus me deu, Deus tirou. Nu nasci no ventre da minha mãe, e nu tornarei a voltar para lá. Bem-aventurado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou diante de Deus. Então nós vemos em todo o livro de Jó que o crente não está isento da dor, da enfermidade, das incertezas, do luto, da morte, do sofrimento. A teologia que defende que estar doente é sinônimo de falta de fé. Desconsidera
e a realidade histórica do texto bíblico, particularmente o texto de Jó. O simples fato de sermos seres humanos nos coloca em situação de vivenciarmos situações de sofrimento. O mais importante é o aprendizado que levamos e tirar experiências do sofrimento. Devemos crer em Deus pelo que Ele é e não somente porque Ele pode fazer em nosso favor. Não é buscar as bênçãos, e sim o Deus que proporciona as bênçãos. Devemos construir também um conceito que Deus ultrapassa a nossa compreensão, né? Ele está fora do nosso controle. Nossos modelos e paradigmas de interpretação têm a marca da finitude, né? Jó, depois da experiência dele, em todo o livro a gente aprende que ele aprendeu a conhecer. Na verdade, Deus revelou como ele é, se mostrou, se deu a conhecer através do sofrimento, do drama, de tudo aquilo que Jó passou, das perdas. Por isso que ele fala que eu ouvi apenas falar e dizer sobre ti, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só ouvir dizer, de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos que veem. É confortador, irmãos e irmãs. Devemos construir um conceito positivo de paz. A paz no mundo se baseia no conceito negativo. É a paz definida como ausência de algo ruim, de guerra, de sofrimento, de perturbação e privação. Todavia, a paz que Cristo oferece é uma paz positiva. É a paz com base na presença de algo bom. Está alicerçada na presença de Cristo, mesmo em nossas vidas, mesmo no meio do caos, da doença, da pandemia, do coronavírus, da enfermidade, do luto, do desemprego, da falta de pão, falta de fé. A gente pode vislumbrar em Cristo, em Deus, uma luz, ainda que tênue, ainda que pequena, lá no fim do túnel. Porque Jó experimentou verdadeiramente isso. Por isso que é a fragilidade humana e a soberania divina. Porque nós somos frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa essência. O Salmo 139 fala isso, né? Ainda quando nós éramos um embrião, uma massa informe, sem corpo, sem forma, Deus havia nos amado, nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. Então, nós somos frágeis. A vida humana, ela é efêmera, ela é passageira, tem pouca duração. E o nosso Deus é eterno, todo-poderoso e soberano. Por isso que a soberania de Deus prevalece. A sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a sua justiça e a sua provisão. Deus parece, em primeiro momento, a priori, a leitura de Jó, que Deus abandonou Jó. Mas não, Deus estava providenciando no oculto, nos escondidos, às escondidas, no secreto, o livramento de Jó, a redenção de Jó. É o chamado miseré, né? Momento de penúria, de tristeza, de escassez, de aparente derrota. Aí depois Deus dá o livramento, né? O bálsamo, o refrigério, o chamado jubilate, ou seja, o momento de alegria, de regozijo, de júbilo, de alegria. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por que o justo sofre?
plano de Deus. Deus tem propósito. Na alegria, louve a Deus. Na tristeza, louve a Deus. Na derrota, adore a Deus. Na vitória, adore a Deus. Há uma canção que diz assim, já concluindo: se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Se Deus curar, a doença vier, Deus curar, Deus continua sendo Deus. Se Deus não curar, Ele ainda continua sendo Deus, porque Ele é soberano e fiel.